falsificando o nosso entendimento, petrificando o nosso coração, colocando em nós conceitos errados. Somente pela luz da palavra de Deus, pelo profundo e poderoso trabalhar da palavra de Deus, é que nós podemos ser livres do engano do pecado. Como eu disse, essa exortação, ela começa aqui no versículo 7 do capítulo 13 e termina no versículo 13 do capítulo 4. Porém, existem dois pontos importantes que nós temos que observar, que nós chamamos do contexto dessa exortação. A primeira parte está no início do capítulo 13, a segunda parte está no final do capítulo 4. E quando você chega no final do capítulo 4, como que termina esse capítulo? Termina falando que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais cortante, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. O que quer dizer? Só a palavra de Deus é capaz de desmascarar um coração que está envolvido pelo engano do pecado. Só o poder da palavra de Deus pode nos livrar de um coração endurecido. O coração endurecido é um coração incrédulo. É possível? Claro que é. É o que essa exortação nos diz. Mas deixe-me olhar isso com vocês de forma hermenêutica, de forma bíblica. Vamos construir o pensamento, por que não dizer assim? Vamos entrar na mente do escritor dessa epístola. Vamos permitir que o Espírito Santo nos leve à mente de Deus que inspirou este capítulo. E você pode até achar que eu estou sendo ousado, atrevido, ou até mesmo soberbo. De forma alguma, irmãos. Eu só quero dizer para você que é possível sim, nós tocarmos em duas coisas aqui. Tocarmos na mente do Espírito, como também tocarmos na mente do autor, ou do escritor dessa epístola. Então nós podemos tocar na mente do autor e na mente do escritor. E como é possível? Observando leis espirituais da interpretação e da aplicação da palavra. Vamos olhar aqui os primeiros versículos. Então nós vamos olhar o contexto, não vamos examinar agora essa exortação, vamos olhar o contexto dela. Volte aí para o versículo 1 desse capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Veja que diz assim: por isso, eu gosto muito dessas frases, como nós também examinamos, por essa razão no capítulo 2. Por isso, significa que uma coisa está ligada à outra, mas não vamos examinar isso, vamos um pouco mais adiante. E diz: por isso, santos irmãos, observe, que participais da vocação celestial. Vocação celestial. Aí ele vai dizer: considerai atentamente, leve isso em consideração, sejam atentos, estejam atentos, considerai, tenham em vista o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aí aqui, ele vai fazer um paradoxo entre nosso Senhor Jesus e Moisés. Aí ele vai dizer assim que Moisés, ele foi fiel, segundo a visão que ele recebeu da casa de Deus, ele foi fiel segundo essa visão. Só que esse autor, ele vai um passo mais além. Aí ele vai dizer que Cristo, ele foi fiel sobre a casa de Deus. Ele vai dizer qual casa, a qual casa somos nós. Porque este é o assunto. Este é o assunto. Portanto, quando ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Este texto aqui, ele vai se repetir 3 vezes nessa exortação. Aqui no versículo 14, e também no capítulo 4, o versículo 7. Novamente ele vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 3 vezes ele vai abordar isso. E por quê, irmãos? Você pode imaginar por quê? Como eu disse, toda essa história, ela nos leva de volta para 2 capítulos do Velho Testamento.
Êxodo capítulo 17 e Números capítulo 20. E vocês vão se lembrar que quando o povo de Israel estava peregrinando ali em Refidim, quando eles chegaram ali nas águas de Meribá, então nós sabemos o que aconteceu. Ocorreu que o povo começou a murmurar porque não tinha água, e Deus disse para Moisés para tomar um lenho e tocar na rocha. O que aconteceu, irmãos? Veja que aqui aconteceu algo muito especial. No capítulo 17, ele falou a rocha, e a palavra ali para a rocha é azar. Essa palavra fala de uma rocha pequena. Então algo aconteceu. Aquela rocha produziu água para eles, e eles beberam. Depois, quase 40 anos, Números 20, eles estavam andando em círculo, eles andaram por aquela região, e aconteceu algo da mesma forma. Miriam havia morrido, Moisés estava profundamente, emocionalmente desgastado, e ocorreu que o povo começa a murmurar, como se esquecesse desse testemunho que aconteceu naquele lugar. E ali, eles começaram a murmurar, e novamente, aconteceu o mesmo milagre, porém de uma maneira diferente. E aqui que está o ponto. Porque aqui Deus vai dizer algo que nós vamos perceber a gravidade. É como se eles estivessem provocando Deus. É como se eles estivessem provocando a Deus. E o que ocorreu é que Deus ordenou para Moisés falar a rocha. Só que a palavra rocha aqui em Números 20 é diferente lá de Êxodo capítulo 17. A palavra aqui é selá, fala de uma rocha muito grande. E o que aconteceu? Moisés pegou e bateu com o cajado na rocha. E ocorreu que ali ele feriu o testemunho de Deus. Ele não entrou na terra de Canaã, ele foi reprovado porque ele não santificou a Deus. Em toda a Bíblia, nós encontramos 11 menções sobre esse assunto. 11 menções. Eu vou dizer para vocês, Deus repete esse assunto 11 vezes na sua palavra. E por quê? Porque foi grave. Se não fosse, não seria repetido tantas vezes. Então você vai ver que 11 vezes Deus vai enfatizar o que aconteceu ali. E você vai ver que o sentido é sempre o mesmo. E aqui nós estamos diante das últimas citações sobre o que aconteceu. Agora existe um lado espiritual em tudo isso. Na primeira vez, em Meribá, Moisés falou a rocha. Na segunda vez, ele feriu a rocha. Ele fez aquilo que Deus ordenou para ele não fazer. E ele feriu com raiva. Porque, irmãos, quando Deus mandou Moisés tocar a rocha, falar com autoridade, ele simplesmente quebrou um princípio de governo de Deus. Ele deixou de expressar o testemunho de Deus. Isso trouxe dano. E aqui nós vemos algo muito grave. E por quê, irmãos? Vamos ler alguns textos e a gente vai poder entender isso melhor. Jeremias capítulo 2 e o versículo 13. Jeremias capítulo 2 e o versículo 13. Está assim, pois 2 males cometeu o meu povo, deixaram-me a mim, fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. O outro texto que eu quero dar para vocês agora está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha que coisa linda, diz assim: havia uma rocha que o seguia, e a rocha era Cristo. Então, amados irmãos, irmãs, preste bastante atenção.
Havia uma rocha que o seguia, e a rocha era Cristo.